Olá! Nesse vídeo vamos fazer o tapete ômega. Esse tapete ficou com 1,02 m de diâmetro. É um trabalho que também fica muito bonito como centro de mesa. Então, se você quiser fazer essa peça também para a sua mesa, é só trabalhar com uma linha mais fina do que a que eu trabalhei o tapete. Logo depois que eu falar os materiais, eu vou dar algumas orientações que achei importantes antes de começarmos a confeccionar esta peça. Se você fizer esse trabalho por esse vídeo e gostar do resultado, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. E, se quiser acompanhar todos os nossos vídeos e estiver no seu computador, é só clicar em inscrever-se e depois clicar aqui neste sininho, que vai abrir essa caixinha, seleciona aqui e salva. Se estiver no seu celular, é só clicar em inscrever-se e depois clicar aqui nesse sininho, ele vai ficar assim todo cinza. Curta também nossa página no Face e selecione aqui, ver primeiro. Fazer isso leva apenas alguns segundos e é tudo gratuito. E você tem a vantagem de ser informada em primeira mão toda vez que sair um vídeo novo. Na sequência, vou passar a lista dos materiais que eu usei. Para fazer essa peça, eu usei aproximadamente 800 gramas de barbante cru, fio número 6. Trabalhei essa linha com agulha para crochê de 3,5 mm e também usei agulha de tapeceiro e tesoura para o arremate. Bem, então aqui antes de começarmos, primeiramente eu vou responder uma pergunta que sempre me fazem, de como mede o diâmetro de um tapete redondo. Então, para medir o diâmetro, nós colocamos a fita métrica numa ponta, atravessamos a fita bem pelo meio, aqui no centro do tapete, e vamos até a outra ponta. E aqui, a medida que der é o diâmetro desse tapete. No caso desse aqui que nós estamos fazendo, tem 1,02 m. E aqui, olha, esse trabalho é um trabalho que precisa de um pouco de atenção na hora de confeccionar. Então, aqui no centro desse tapete, nós temos esses grupos de pontos altos que são separados aqui por intervalos de correntes cada vez maiores até a volta de número 16 aqui do trabalho. E vocês notem que ele forma um desenho fazendo uma curva aqui para a esquerda. Então, até a volta 16, todas as voltas que vocês completarem e forem estender o trabalho, vocês, além de puxarem nos intervalos de correntes que temos aqui entre esses grupos de pontos, vão também estender o tapete no sentido que o desenho está se formando, até a volta de número 16, será assim. Então, até a volta 16, nós estendemos o trabalho nesse sentido. Da volta 16 em diante, quando começarmos a trabalhar aqui esses 16 abacaxis que vamos fazer ao redor de todo o tapete, nós vamos estender a peça no sentido oposto da que fizemos até aqui. Então, daqui, da 16 para frente, nós vamos estender nesse sentido o trabalho. É muito importante na construção dessa peça que a cada volta que você complete, você estenda o seu trabalho, você ajeite bem os pontos e deixe o trabalho bem estendido, principalmente aqui nas primeiras voltas do abacaxi. É bastante importante estender bem a peça e deixar os pontos bem certinhos, para que o resultado final fique assim como vocês estão vendo aqui. Então, não se esqueçam disso. Estenda o seu trabalho até a volta 16 nesse sentido. E da volta 16 em diante, estenda no sentido oposto. Bem, então agora vamos lá confeccionar a nossa peça. Começamos fazendo aqui 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. Voltamos na primeira, fechamos com um ponto baixíssimo.
E assim criamos aqui um anelzinho bem pequenininho. Em seguida, vamos subir 2 correntes apenas, 1, 2. Essas 2 correntes equivalem aqui um ponto alto aberto. Em seguida, laço, volto aqui no anel e faço mais um ponto alto. Então, aqui é como se eu tivesse trabalhado 2 pontos altos fechados juntos. Em seguida, fazemos 1, 2, 3 correntes. E mais um grupo de 2 pontos altos fechados juntos aqui no anel. Então, sempre vou começar um ponto alto e deixar ele aberto. Laçar de novo, voltar aqui no anel, começar um segundo ponto alto, passando aqui por 2 linhas desse ponto. Então, aqui eu tenho 2 pontos altos abertos na minha agulha. Agora, eu laço e fecho tudo junto. Então, esse aqui será o padrão dessa volta. Depois de cada grupo de 2 pontos altos fechados juntos, vamos sempre fazer 1, 2, 3 correntes e mais 2 pontos altos fechados juntos aqui no anel. Então, nós vamos trabalhando com esse padrão até criar aqui um total de 8 grupos com 2 pontos altos fechados juntos, sempre separados por 3 correntes. Eu vou fazer aqui o meu e em seguida eu venho. Bem, então aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos de 2 pontos altos fechados juntos, separados sempre por 3 correntes. Fiquei também com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 intervalos de 3 correntes. Depois dessas últimas 3 correntes, eu venho aqui no primeiro ponto alto que fiz, no topo do ponto, passo aqui minha agulha, puxo a linha e prendo um ponto baixíssimo e assim encerro aqui a minha primeira volta. Agora, nós vamos trabalhar a segunda volta sempre usando esses intervalos de 3 correntes que nós temos de base. São 8 intervalos, nós vamos usar todos eles. Aqui eu passo a agulha por debaixo das 3 correntes e faço um ponto baixíssimo. Assim, caminhei aqui para o intervalo de correntes. Em seguida, subo 3 correntes que equivalem a um ponto alto aqui para mim. No total, vou fazer 5 pontos altos aqui nesse intervalo. Então, aqui já tenho 1. Então, aqui, olha, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos em um único intervalo aqui de base. Em todos os 8 intervalos que nós temos de base, vamos fazer sempre 5 pontos altos. Fez 5 pontos altos nesse intervalo, direto laça, vem para o intervalo da frente, faz aqui mais 5 pontos altos. Então, esse aqui será o padrão da nossa segunda volta. No total, nós vamos fazer aqui, na volta, 40 pontos altos, 5 em cada intervalo de correntes de base. Então, eu vou trabalhar aqui a minha, seguindo essa orientação, e em seguida eu venho. Trabalhei, então, aqui os meus 40 pontos altos da segunda volta. Agora, para fechar, nós sempre vamos vir aqui na terceira corrente que nós fizemos para iniciar a volta e vamos atravessar a agulha pelo meio dessa terceira corrente. Vamos puxar aqui uma linha e fazer um ponto baixíssimo. Então, dessa maneira que todas as nossas voltas daqui para frente serão encerradas. Aqui, agora, começando a terceira volta, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo para esse ponto alto aqui logo à frente. Vou subir aqui 3 correntes que equivalem ao primeiro ponto alto. Em seguida, volto aqui no mesmo local onde subi as 3 correntes e nesse mesmo ponto faço mais um ponto alto. Depois, laço, venho para o próximo ponto, faço aqui um ponto alto, depois subo 3 correntes e trabalho mais um ponto alto junto aqui no mesmo local onde já fiz esse último ponto alto. Então, ficou assim por enquanto. Depois, venho aqui no próximo ponto alto e nesse ponto faço 2 pontos altos. Ficou
Ficou assim o meu grupo. Agora, sem nenhuma corrente, eu vou laçar. Vou vir aqui na base, vou pular 1, 2. No terceiro ponto, eu vou começar a repetir esse padrão que acabei de mostrar. Então, nesse ponto, faço 2 pontos altos. Venho pro ponto da frente e faço um ponto alto, 3 correntes e mais um ponto alto no mesmo ponto de base. Depois, faço mais 2 pontos altos no ponto da frente. Em seguida, laço. Pulo 1, 2. A partir do terceiro, eu começo a repetir o padrão novamente. Então, com esse padrão será trabalhada toda essa volta. No final, nós vamos ter aqui um total de 8 grupos, igual a esses 3 aqui que eu acabei de mostrar. Então, eu vou completar aqui a minha volta com essa orientação e na sequência eu venho. Bem, completei aqui a minha terceira volta, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que eu fiz aqui para iniciar, e fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos iguais aos que eu mostrei para vocês. Agora, vamos começar aqui a nossa quarta volta. Eu começo caminhando com pontos baixíssimos até chegar nessas 3 correntes. Então, aqui venho para o ponto à frente, faço um ponto baixíssimo. Mais um no ponto seguinte e um aqui na corrente. Agora, eu subo 3 correntes, que equivalem a um ponto alto, faço mais um ponto alto. Então, aqui tem um grupinho de 2 pontos altos, em seguida faço 2 correntes, mais 2 pontos altos aqui. Depois, mais 2 correntes e mais 2 pontos altos, tudo aqui nesse mesmo intervalo de base. Então, ficou assim o meu grupo. Todos os grupos que nós formos trabalhar nos intervalos de 3 correntes serão idênticos a esse. 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos, 2 correntes, mais 2 pontos altos. Agora, faço aqui 2 correntes e venho trabalhar no próximo intervalo de 3 correntes que tem aqui de base, repetindo esse mesmo motivo que fiz aqui nesse intervalo, agora fazendo aqui. Então, esse aqui é o padrão que nós vamos trabalhar aqui toda a quarta volta. Depois de cada grupo trabalhado no intervalo de correntes, sempre vamos fazer 2 correntes de separação, 1, 2. Vamos para o próximo intervalo e aqui repetimos. Bem, então vou completar aqui a minha quarta volta com essa orientação e em sequência eu venho. Bem, completei então aqui minha quarta volta, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente do início. Fiquei aqui também com 8 grupos iguais a esse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, vamos começar a nossa quinta volta. Começo aqui caminhando com um ponto baixíssimo no ponto alto à frente e mais um nesse intervalinho de 2 correntes. E aqui eu vou trabalhar um leque nesse intervalo. Começo subindo 3 correntes, que equivalem a um ponto alto, faço mais um ponto alto. Depois faço 2 correntes e mais 2 pontos altos. Então, um leque. Agora, faço 2 correntes.
Venho nesse próximo intervalo de 2 correntes e aqui eu trabalho outro leque igualzinho esse primeiro que eu fiz aqui. 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Então, em cada grupinho de pontos que nós temos aqui, nós vamos fazer 2 leques. Vamos totalizar aqui na volta 16 leques iguais a esses dois aqui. Depois que faz os 2 leques sobre um motivo, para vir trabalhar aqui no outro, nós vamos fazer 2 correntes também. Então, é só isso aqui, 2 correntes, um leque no intervalo. Fez o leque, faz 2 correntes, vem para o próximo intervalinho e faz mais um leque aqui. Fez o leque, faz mais 2 correntes, vem para o próximo grupo aqui de base, no primeiro intervalo trabalha outro leque. Então, esse aqui é o padrão que nós vamos seguir por toda a quinta volta. Eu vou fazer aqui os meus 16 leques, sempre separados por 2 correntes e já venho. Bem, completei aqui a minha volta 5 e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 leques aqui na volta de número 5. Entre cada leque, sempre fiz 2 correntes. Fechei com o ponto baixíssimo na terceira corrente de base. Agora, vamos começar a nossa volta de número 6. Da volta 6 até a volta 15, é muito simples de trabalhar esse tapete. O padrão é bastante repetitivo. Então, aqui eu começo a volta 6 caminhando com um ponto baixíssimo para esse próximo ponto alto e mais um aqui na corrente do leque. Aqui vou subir 3 correntes e vou fazer mais 3 pontos altos ainda aqui. Então, trabalhei até aqui 4 pontos altos, 1, 2, 3, 4. Depois dos 4 pontos altos, faço 1, 2, 3 correntes, laço, volto aqui no mesmo intervalo e faço aqui mais 2 pontos altos. Então, ficou dessa maneira. Depois desse grupo de pontos, eu faço sempre 2 correntes, 1, 2, venho para as correntes do próximo leque e repito o mesmo padrão. 4 pontos altos. Depois dos 4 pontos altos, faço 3 correntes, 1, 2, 3, laço. Volto aqui, no mesmo intervalo de base, faço mais 2 pontos altos. Então, o padrão dessa volta aqui será só isso. Depois de cada grupo, 2 correntes. Depois das 2 correntes, venho sempre para as correntes do próximo leque e repito aqui o padrão. Bem, então, com esse padrão, será trabalhada aqui nossa volta de número 6. No final, nós vamos ficar com 16 grupos iguais a esses aqui, sempre separados com 2 correntes. Eu vou fazer aqui o restante da minha sexta volta e em seguida eu venho. Bem, completei aqui a volta 6, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Agora, vamos trabalhar a volta 7. Aqui, até a volta de número 15, todas as vezes nós vamos fechar aqui na terceira corrente e começar fazendo 4 pontos baixíssimos até chegar aqui no intervalo de correntes. Então, nas próximas voltas, eu já vou vir com esse pedacinho aqui
pronto, porque será sempre igual esse aqui que eu estou mostrando. Então, já fiz aqui um ponto baixíssimo, 2, 3 e 4 pontos baixíssimos, o quarto aqui pegando por trás das correntes. E aqui na sétima volta, eu vou trabalhar grupos de pontos altos iguaizinhos a esses aqui que nós trabalhamos nessa carreira de base. Então, vou fazer sempre 4 pontos altos, 3 correntes e mais 2 pontos altos, em todos os intervalos de 3 correntes que nós temos aqui. Então, para começar, subo as 3 correntes, que são o meu ponto alto. Aqui, faço mais 3 pontos altos. Depois de fazer esses 4 pontos altos, faço as 3 correntes e 2 pontos altos. Então, ó, o grupo será idêntico. Daqui até na volta 15, todas as nossas voltas serão trabalhadas com esses grupos de pontos aqui. A única diferença que vai ter daqui até na volta 15 é que entre cada grupo desses aqui, nós vamos a cada volta aumentar uma corrente. Aqui nessa carreira de base, fiz 2 correntes de separação. Nessa aqui, que é na volta 7, eu vou fazer uma corrente a mais. Então, aqui vou fazer 3 correntes para vir trabalhar no próximo grupo. Então, vamos lá. Volta 7, 3 correntes de intervalo. 1, 2, 3. Laço. E repito aqui o padrão. Então, é isso. A única diferença que eu tenho aqui dessa volta para a carreira de base é que na de baixo eu fiz 2 correntes de separação e nessa estou fazendo 3. Então, 1, 2, 3 correntes. E repito aqui no próximo intervalo. Então, com esse padrão será trabalhada toda a volta de número 7, fazendo aqui sempre 3 correntes de intervalo. Eu vou trabalhar aqui toda a minha volta 7, em seguida eu venho. Completei aqui minha volta de número 7, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente e caminhei com 4 pontos baixíssimos até chegar nesse intervalo de correntes aqui. E aqui, olha, um detalhe importante nesse trabalho. A cada volta que você terminar daqui por diante, você coloca a sua peça aí em cima da mesa ou em algum lugar aí plano e pega aqui, olha, nos intervalos de correntes que nós temos aqui entre esse grupo e vai acertando assim. Estende bem, deixa bem estendidinho aqui. Aqui os grupos já vão formando a curva do desenho aqui do tapete. Então, ele vai ficando assim. É importante, é bacana, aliás, a gente estender assim como eu orientei, porque você vai notando como vai ficando bonito o trabalho. Essa peça ela é bastante fácil de fazer e eu acho ela muito bonita. E essa questão de ajeitar aqui as voltas, sempre pegando por essas correntes, deixa o trabalho ainda mais vistoso. Então, façam isso e você vai ver um resultado excelente. Bem, então aqui agora começando a volta 8, eu vou trabalhar nesse intervalo aqui de correntes o mesmo grupo de pontos que trabalhei na volta anterior, que são 4 pontos altos, 3 correntes e 2 pontos altos. Então, aqui para começar eu subo 3 correntes que equivalem ao primeiro ponto alto, faço aqui ainda mais 3. Depois dos 4 pontos altos, 3 correntes e mais 2 pontos altos. E aqui na volta 8, nós vamos sempre fazer um total de 4 correntes para passar de um motivo e trabalhar no próximo. Então, 4 correntes de separação aqui. 1, 2, 3, 4. Venho para o próximo motivo e repito aqui o grupo de pontos altos. Fez aqui os pontos altos, faz 1, 2, 3, 4 correntes. E próximo
intervalo de correntes aqui no grupo de pontos altos, repito o padrão. Então, com esse padrão será trabalhada toda essa volta. A única diferença da volta anterior é que aqui fazemos 4 correntes, o resto permanece tudo igual. Eu vou então trabalhar aqui a minha volta de número 8 inteirinha e venho pra gente continuar. Bem, completei então aqui a minha volta de número 8. Agora, vamos começar aqui a volta 9. Eu fechei aqui com um ponto baixíssimo, caminhei com os pontos baixíssimos até aqui as correntes e em seguida eu trabalhei aqui um grupo idêntico ao que eu fiz na carreira de base. Então, iniciei com as 3 correntes aqui, fiz 4 pontos altos no total, depois 3 correntes e mais 2 pontos altos. Então, os grupos aqui de pontos altos são todos idênticos nessas voltas. Aqui, na volta de número 9, nós vamos trabalhar 5 correntes de separação entre um grupo e outro. Então, aqui, faço 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Fez as 5 correntes, é só laçar, vir nas correntes do próximo grupo aqui e trabalhar o mesmo padrão aqui dos grupos de pontos altos. Então, eu vou trabalhar aqui toda a minha volta 9, fazendo sempre 5 correntes de intervalo entre um grupo e outro, e em seguida eu venho. Bem, completei então aqui minha volta de número 9, agora vamos trabalhar a volta 10. A volta de número 10 eu aqui já comecei e fiz aqui um grupo de pontos altos igualzinho aos grupos de base. Os grupos de pontos altos na volta 10 serão idênticos aos que nós fizemos na base. A única diferença que vai ter aqui é que entre um grupo e outro, nós vamos fazer 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, na volta de número 10, os intervalos serão feitos com 6 correntes. Depois, é só vir para as correntes do próximo grupo, repetir esse padrão aqui. Bem, então, assim é trabalhada a volta 10, fazendo aqui 6 correntes entre um grupo e outro. Eu vou completar aqui a minha e na sequência eu venho. Bem, completei então aqui a minha volta de número 10. Já trabalhei aqui o primeiro grupo de pontos altos da minha volta 11. O grupo aqui permanece igual, com 4 pontos altos, 3 correntes e 2 pontos altos. A única coisa que vai mudar aqui na volta 11 é que vamos trabalhar intervalos com 7 correntes entre um grupo de pontos altos e outro. Então, aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Fez 7 correntes, é só laçar e vir repetir aqui o grupo de 4 pontos altos, 3 correntes e 2 pontos altos. Então, é só isso aqui, a volta de número 11. Eu vou trabalhar aqui toda a minha volta, fazendo, então, intervalos aqui de 7 correntes, e na sequência eu venho. Bem, completei, então, aqui a minha volta de número 11. Já trabalhei aqui o meu primeiro grupo da volta 12. São 4 pontos altos, 3 correntes, 2 pontos altos, igual das voltas anteriores. A única diferença aqui na volta 12 é que vamos trabalhar um total de 8 correntes de intervalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntes. Fez 8 correntes, é só laçar, vir para o próximo intervalo de 3 correntes e aqui repetir os 4 pontos altos, as 3 correntes e os 2 pontos altos. Bem, então, com esse padrão, será trabalhada a volta de número 12. Eu vou fazer aqui a minha volta 12 inteirinha, trabalhando aqui 8 correntes de intervalo e na sequência eu venho. Bem, completei então aqui a minha volta de número 12. Já trabalhei o meu primeiro grupo
de 4 pontos altos, 3 correntes e 2 pontos altos aqui da volta 13. A única diferença que vai haver aqui na volta 13 é que vamos trabalhar aqui entre um grupo e outro um intervalo com 9 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fez as 9 correntes, é só vir para o próximo grupo aqui, repetir o mesmo padrão. Então, assim será trabalhada aqui a nossa volta de número 13. Eu vou aqui trabalhar toda a minha volta 13, fazendo sempre 9 correntes de intervalo aqui entre um grupo e outro, e na sequência eu venho. Completei, então, a minha volta de número 13. Já trabalhei aqui o primeiro grupo com 4 pontos altos, 3 correntes e 2 pontos altos da minha volta de número 14. A única coisa que vai mudar aqui na volta 14 é que vamos trabalhar intervalos com 10 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntes. Depois de cada intervalo de 10 correntes, laçamos e repetimos o grupo de pontos altos aqui no próximo intervalo de correntes. Então, com esse padrão será trabalhada a volta de número 14. Eu vou fazer aqui a minha volta 14 inteirinha, usando aqui 10 correntes de intervalo entre um grupo e outro, em seguida eu venho. Bem, completei então aqui a minha volta de número 14. Já trabalhei aqui o primeiro grupo com 4 pontos altos, 3 correntes e 2 pontos altos da minha volta de número 15. A única coisa que muda aqui na volta 15 é que vamos fazer intervalos com 11 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 correntes. Depois de trabalhar aqui essas 11 correntes, vamos laçar e repetir aqui no próximo grupo o mesmo padrão. Então, com esse padrão aqui será trabalhada a volta 15. Eu vou trabalhar toda a minha volta, fazendo 11 correntes de intervalo entre um grupo e outro, e na sequência eu venho. Bem, completei aqui minha volta de número 15, seguindo o padrão que orientei vocês. Fechei aqui na terceira corrente com um ponto baixíssimo e caminhei com 1, 2, 3, 4 pontos baixíssimos até chegar aqui nesse intervalo de 3 correntes. E aqui vamos trabalhar a volta de número 16. A volta 16, ela começa a mudar um pouquinho o padrão, né? Então, aqui, depois de caminhar com os pontos baixíssimos, eu subo 3 correntes. Faço mais um ponto alto aqui. Então, aqui, inicialmente, eu construí um grupinho de 2 pontos altos. Em seguida, faço 1, 2 correntes, laço. Faço mais 2 pontos altos aqui. Depois de trabalhar esses 2 pontos altos, faço mais 2 correntes e mais 2 pontos altos aqui no intervalo. Então, ficou assim o meu grupo de pontos aqui. 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos, mais 2 correntes, mais 2 pontos altos. Em todos os intervalos de 3 correntes que nós temos aqui. Nesses grupos de pontos altos, nós vamos trabalhar esse padrão aqui, que eu acabei de mostrar. E, separando um grupo do outro, nós vamos fazer 11 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11
correntes. Depois das 11 correntes, é só vir para essas correntes aqui e repetir o que eu mostrei aqui no início. Bem, então, com esse padrão aqui, será trabalhada toda a nossa volta de número 16. Eu vou completar aqui o restante da minha, seguindo essa orientação, e em seguida eu venho. Bem, completei aqui minha volta de número 16 com o padrão que eu orientei. Encontrando o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar. Agora, vamos trabalhar a volta de número 17. Eu começo caminhando com 2 pontos baixíssimos até esse intervalo aqui de 2 correntes. Chegando aqui nas 2 correntes, eu subo 3 correntes, faço mais um ponto alto, faço 2 correntes e mais 2 pontos altos. Então, aqui eu trabalhei um leque com 2 pontos altos, 2 correntes, mais 2 pontos altos. Em seguida, eu faço aqui mais 2 correntes e agora vou trabalhar outro leque igualzinho esse aqui nesse próximo intervalo de 2 correntes. Agora, eu trabalho aqui 9 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntes. Então, esse aqui será o padrão dessa volta. Depois das 9 correntes, eu já vou começar a repetir aqui os meus 2 leques. Então, faço 9 correntes, laço, venho para o próximo intervalinho aqui de 2 correntes e trabalho um leque. Depois do leque, eu faço 2 correntes e mais um leque nessas 2 correntes aqui logo à frente. Depois desses 2 leques aqui, então, é só fazer 9 correntes, como fizemos aqui, e depois ir repetindo os leques. Então, a volta inteirinha será trabalhada com esse padrão aqui. Eu vou completar a minha volta 17 e em seguida eu venho. Bem, completei então aqui a minha volta de número 17, encontrando aqui o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente, caminhei com 2 pontos baixíssimos até chegar nas correntes desse leque. Agora, então, vamos trabalhar a volta de número 18, começo aqui a volta 18 com 3 correntes, mais um ponto alto aqui, 2 correntes, e mais 2 pontos altos. Então, eu trabalhei aqui um leque. Nas correntes de todos os leques que nós temos de base, vamos trabalhar outro leque igualzinho, com 2 pontos altos, 2 correntes, mais 2 pontos altos. Aqui, depois de trabalhar esse primeiro leque, eu vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Fez as 3 correntes, eu venho nessas 2 correntes aqui que eu tenho entre os leques, e aqui eu prendo um ponto baixo. Depois de prender o ponto baixo, eu subo mais 3 correntes. 1, 2, 3. Em seguida, faço outro leque nas correntes desse próximo leque. Então, ficou assim. Sempre vamos trabalhar um leque, depois 3 correntes, prender um ponto baixo, subir mais 3 correntes e trabalhar outro leque. E de intervalo aqui, para eu passar para esse próximo motivo, vou sempre fazer 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Fez as 7 correntes, laça e repete aqui sobre esses 2 leques o mesmo padrão que fizemos aqui no início.
Bem, então é com esse padrão que nós vamos trabalhar toda a nossa volta de número 18. Eu vou completar aqui a minha, seguindo essa orientação. Agora aqui é só fazer 7 correntes e repetir aqui o mesmo motivo que fizemos aqui. Eu vou completar a minha e já venho. Bem, eu completei aqui toda a minha volta de número 18, com o padrão que eu orientei vocês, encontrando aqui o início. Eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente, caminhei com 2 pontos baixíssimos até chegar aqui nas correntes do leque. E aqui, olha, eu já comecei a volta 19, fazendo um leque igualzinho aos leques de base, com 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Então, aqui na volta 19, em todas as correntes de todos os leques que nós temos, nós sempre vamos trabalhar leques idênticos aos que nós fizemos na carreira de base. E aqui, olha, depois desse primeiro leque, eu vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3, venho aqui, olha. Bem aqui nessa primeira dessas 3 correntes que eu prendi com ponto baixo aqui, e aqui eu prendo outro ponto baixo. Depois de prender esse ponto baixo, nós vamos trabalhar um total de 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Fez essas 5 correntes, nós vamos vir aqui, bem do lado do próximo leque, nessas 3 correntes aqui, e prender um ponto baixo. Prendeu esse ponto baixo, nós subimos 1, 2, 3 correntes e fazemos um leque nas correntes do próximo leque. Então, vai ficar dessa maneira. Agora, eu vou repetir esse padrão aqui sobre esse próximo grupo de pontos que eu tenho aqui logo à frente. Para eu passar desse grupo para o próximo, aqui na volta de número 19, nós vamos sempre trabalhar 5 correntes de intervalo. 1, 2, 3... 4 e 5. Fez as 5 correntes, é só vir para esse grupo aqui de pontos, trabalhar o mesmo padrão que eu mostrei sobre esse aqui. Aqui, depois de completar o grupo de pontos, para vir trabalhar sobre o próximo, é só fazer, então, 5 correntes de intervalo. Eu vou trabalhar aqui toda a minha volta, seguindo essa orientação que passei para vocês, e em seguida eu venho. Bem, completei, então, minha volta de número 19, com o padrão que eu orientei. Encontrando aqui o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente, caminhei com 2 pontos baixíssimos e aqui, olha, chegando nas 2 correntes do leque, eu já trabalhei aqui meu primeiro leque da volta de número 20. Os leques da volta 20 serão iguais aos da volta anterior, com 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. Então, em todos os leques que nós tivermos aqui de base, sempre vamos trabalhar esses leques daqui. E depois de ter feito esse primeiro leque, eu vou trabalhar aqui 3 correntes. 1, 2, 3. Fez essas 3 correntes, eu vou vir aqui, olha. Tenho um intervalo de 5 correntes na base. Nessas 5 correntes, eu vou trabalhar um total de 7 pontos altos. Então, aqui, olha, usando as 5 correntes de base, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Em seguida, faço aqui 3 correntes, 1, 2, 3. E agora, eu vou trabalhar um leque nas correntes desse próximo leque.
Bem, então, ficou assim o meu grupo de pontos. Um leque, 3 correntes, 7 pontos altos, 3 correntes e mais um leque. Então, nós vamos repetir esse padrão aqui sobre todos os grupos que nós temos aqui de base. Para eu vir trabalhar desse grupo de pontos para o próximo, eu vou sempre fazer 3 correntes de intervalo. 1, 2, 3. Em seguida, venho nesse próximo grupo de pontos repetir o mesmo padrão que mostrei aqui. Completando então aqui o grupo de pontos, fazemos apenas 3 correntes, 1, 2, 3 e repetimos aqui o padrão sobre o próximo grupo. Então, com essa orientação, eu vou trabalhar aqui a minha volta de número 20. Assim que eu completar, venho para nós continuarmos. Bem, completei então aqui minha volta de número 20 com o padrão que orientei vocês, encontrando o início, fechei com ponto baixíssimo, caminhei com 2 pontos baixíssimos até a corrente desse leque, e aqui já trabalhei o primeiro leque da minha volta de número 21. E aqui na volta 21, nós vamos sempre fazer leque sobre leque, e os leques serão sempre todos iguais. Aqui, depois de trabalhar esse primeiro leque, eu faço 3 correntes, 1, 2, 3 e agora venho sobre esse grupo aqui de 7 pontos altos e trabalho um ponto alto no primeiro dos 7 e uma corrente. Então, aqui nós vamos trabalhar sobre os 7 pontos de base, sempre fazendo um ponto alto para cada ponto de base e depois uma corrente de separação. Ponto alto, uma corrente. Ponto à frente, ponto alto, uma corrente. E assim nós vamos até o último ponto. Bem, então aqui eu trabalhei 7 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sempre separados por uma corrente. E fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos de uma corrente. Depois de trabalhar esse grupo aqui de pontos, eu faço mais 3 correntes, 1, 2, 3, e agora trabalho um leque sobre esse próximo leque. Então, esse aqui é o padrão que nós vamos trabalhar essa volta inteirinha. Depois que eu completei aqui esse leque, direto aqui eu vou laçar e vir para o próximo grupo, repetir o que eu acabei de mostrar aqui. Então, aqui entre os grupos, na volta 21, não haverá nenhuma corrente de intervalo. Depois do leque, eu laço e venho para o próximo leque. Bem, então, com esse padrão aqui, será trabalhada toda a volta de número 21. Eu vou completar aqui a minha com a orientação que passei até aqui e em seguida eu venho. Bem, completei aqui a minha volta 21 com o padrão que eu orientei. Quando encontrei aqui o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Em seguida, eu caminhei com 2 pontos baixíssimos e aqui já trabalhei o primeiro leque da minha volta 22. Todos os leques aqui da volta 22, eles são idênticos aos leques da carreira de base. Aqui, depois de trabalhar esse primeiro leque, eu faço 3 correntes, 1,
2, 3 e agora vou trabalhar um ponto baixo nesse primeiro intervalo de uma corrente que tenho aqui. Depois de fazer esse ponto baixo, faço mais 3 correntes. Depois das 3 correntes, venho no próximo intervalo de uma corrente e prendo mais um ponto baixo. E aqui, nós vamos seguir com esse padrão de fazer 3 correntes e prender um ponto baixo no intervalo de uma corrente, até o último intervalo aqui. Então, depois do ponto baixo, 1, 2, 3 correntes, próximo intervalo, um ponto baixo. Então, ficou assim. Aqui eu criei 1, 2, 3, 4, 5 intervalinhos de 3 correntes com um ponto baixo. Então, sobre todos os grupos de 7 pontos altos e correntes que temos aqui na carreira de base, nós vamos fazer 5 grupos de 3 correntes presos com um ponto baixo. Bem, em seguida, nós fazemos aqui 3 correntes, 1, 2, 3. E vamos trabalhar um leque no próximo leque. Então, o padrão da minha volta de número 22 será esse aqui. Sobre todos os grupos, nós vamos repetir esse padrão que acabei de mostrar. Completou aqui esse leque, direto eu vou laçar sem nenhuma corrente aqui entre os leques. E venho direto para o próximo leque repetir sobre esse motivo de novo o padrão. Bem, então é com esse padrão que será trabalhada toda a nossa volta de número 22. Eu vou completar aqui a minha com a orientação que passei até aqui e em seguida eu venho. Bem, completei aqui minha volta 22 com o padrão que orientei. E antes de continuarmos, eu quero reforçar aqui uma coisa. Aqui, a partir da volta 22, que é essa que nós terminamos, até a nossa penúltima volta, é muito importante que você termine uma volta e estenda o seu trabalho e ajeite os pontos. Essas voltas aqui, nós vamos estender da seguinte maneira. Aqui até a volta 15, onde o meu desenho estava formando, virando aqui para a minha esquerda, todas as vezes que acertei aqui a minha peça, foi alisando aqui para a esquerda, porque o meu desenho estava formando uma curva para a esquerda. Da volta de número 16 em diante, agora até o final, todas as vezes que nós passarmos a mão aqui nessas voltas das 16 em diante, nós vamos endireitar o nosso desenho para a direita. Por quê? Porque agora o desenho está formando em direção oposta ao que nós trabalhamos até a volta 15. Então, você acerte até a volta 15, alisando para a esquerda. E da volta 16 em diante, você acerte passando a mão para a direita. E faça isso de colocar numa superfície plana e endireitar os pontos até a penúltima volta. É bastante importante. Aqui nós estamos construindo os abacaxis, então, quando nós terminamos uma volta, temos a impressão de que o nosso trabalho está ficando feio. Isso acontece não é porque nós estamos fazendo errado o nosso trabalho, é porque quando estamos construindo o abacaxis é assim mesmo. Então, não se esqueça de endireitar aí a sua peça cada volta que você terminar e não se preocupe, porque assim que nós completarmos aqui o abacaxi, o desenho vai estar perfeito. Bem,
Então, aqui vamos continuar o nosso trabalho. Aqui fechei minha volta 22 na terceira corrente, caminhei com 2 pontos baixíssimos até essas correntes. Em seguida, eu trabalhei o primeiro leque da minha volta 23, o leque igualzinho com 2 pontos altos, 2 correntes mais 2 pontos altos. Então, nós vamos trabalhar sempre leque sobre leque aqui na volta 23. Depois de trabalhar esse primeiro leque aqui, eu faço 1, 2, 3 correntes. Venho para esse primeiro intervalinho aqui de 3 correntes e aqui eu prendo um ponto baixo. Depois trabalho mais 3 correntes. Próximo intervalinho, mais um ponto baixo. 3 correntes. Intervalo à frente, um ponto baixo. 3 correntes. Intervalo à frente, um ponto baixo. 3 correntes. Intervalo, um ponto baixo. Então, aqui trabalhei 4 intervalos de 3 correntes presos com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4. Depois de trabalhar aqui esses 4 intervalos, nós vamos fazer 3 correntes. Vamos vir para o próximo leque e aqui vamos trabalhar outro leque. Então, ficou assim. Sobre todos os motivos, nós vamos trabalhar com o padrão que mostrei aqui. Agora, para eu passar desse motivo para esse aqui, eu vou fazer um total de 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Laço, venho para o leque aqui logo à frente, faço aqui outro leque. Aqui eu já estou começando a repetir o padrão. Então, aqui na volta 23, vai ficar assim, com essas correntes aqui subindo. Isso é normal, porque depois acerta na próxima volta. Depois, aqui, já estou repetindo esse padrão. Aqui, depois do leque, é só fazer as 3 correntes, 1, 2, 3, fazer os 3 intervalinhos de 3 correntes presos com um ponto baixo aqui nos intervalos de base. Então, aqui de novo fiz 1, 2, 3, 4 intervalinhos de 3 correntes. Depois é só fazer aqui 1, 2, 3 correntes e mais um leque nesse próximo leque. Depois desse leque, então, nós sempre fazemos 1, 2, 3, 4, 5 correntes. E começamos a repetir o padrão aqui, trabalhando um leque nesse próximo leque. Bem, então, é com esse padrão que nós vamos trabalhar aqui toda a nossa volta de número 23. Eu vou completar aqui a minha com essa orientação e na sequência eu trabalhei então aqui toda a minha volta de número 23 com o padrão que orientei. Aqui no final, depois das minhas últimas 5 correntes, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Agora, vamos trabalhar a volta 24, aqui no início, o caminho com 2 pontos baixíssimos. E vou fazer aqui inicialmente um leque nas correntes desse leque. Então, aqui depois do meu leque, eu faço 3 correntes. E vou prender um ponto baixo nesse primeiro intervalo de 3 correntes que eu tenho aqui. Depois vou fazendo 3 correntes e um ponto baixo no próximo intervalo. Então, aqui criei na volta de número 24 um total de 1, 2, 3 intervalinhos de 3 correntes presos por um ponto baixo. Depois, faço mais 3 correntes e vou trabalhar agora um leque dentro desse leque. Então, ficou assim.
Agora, eu vou fazer aqui 3 correntes, 1, 2, 3, e vou vir aqui naquele intervalo de 5 correntes que eu tenho, vou contar aqui 1, 2, 3 correntes. Na terceira corrente, vou atravessar a agulha pelo meio e vou trabalhar um ponto alto. Depois desse ponto alto, faço mais 3 correntes. Depois das 3 correntes, volto na mesma corrente que fiz esse ponto alto e atravesso de novo aqui e faço mais um ponto alto. Ficou assim. Agora, eu faço 3 correntes e volto a trabalhar com o padrão que mostrei sobre o primeiro grupo. Então, eu vou repetir agora esse intervalo aqui do padrão sobre esse próximo grupo. Eu começo aqui com um leque. Depois do leque, 3 correntes. Das 3 correntes, venho para esse intervalo aqui de 3 correntes e um ponto baixo. E vou trabalhando sempre 3 correntes e um ponto baixo. De novo, fiz aqui os 3 intervalos de 3 correntes. Agora, faço mais 3 correntes e mais um leque. Ficou assim. Agora, então, eu trabalho aqui 3 correntes. Venho aqui, naquelas 5 correntes, conto 1, 2, 3. Na terceira, faço um ponto alto. 3 correntes. E mais um ponto alto aqui na mesma corrente de base. Mais 3 correntes. E repito o padrão. Então, esse é o padrão da nossa volta de número 24. Eu vou trabalhar aqui a minha inteirinha com essa orientação e em seguida eu completei aqui minha volta 24. Depois de estender aqui minha volta, o desenho está assim. Então, ele não está redondinho, ele está fazendo essa curva aqui. Aqui, depois de completar a volta, eu caminhei já com os 2 pontos baixíssimos e fiz o primeiro leque da volta 25. Esse leque aqui é igualzinho aos leques das voltas anteriores. Depois de trabalhar esse primeiro leque aqui da volta 25, eu faço 3 correntes, 1, 2, 3, e aqui vou prender um ponto baixo nesse primeiro intervalo de 3 correntes aqui no abacaxi. Em seguida, faço 3 correntes, venho para o intervalo à frente, prendo mais um ponto baixo, mais 3 correntes, venho para o intervalo à frente, prendo mais um ponto baixo. Então, aqui na volta 25, eu fiz 2 intervalos de 3 correntes aqui no abacaxi. Em seguida, eu faço 3 correntes. E agora, venho trabalhar um leque dentro desse leque. Depois de fazer esse leque, eu faço 3 correntes. E agora, eu vou fazer 5 pontos altos aqui, nesse intervalo de 3 correntes que fica entre esses 2 pontos altos de base. Então, 5 pontos altos. Um, 2, 3, 4, 5 pontos altos trabalhados nesse intervalo de correntes de base. Agora, 3 correntes. E aqui eu vou começar a repetir o padrão. Vou fazer um leque dentro desse leque. Então, é com esse padrão que será trabalhada toda a volta 25.
Aqui agora, nós repetimos o mesmo que fizemos aqui no início. Então, depois do leque, são 3 correntes. E vamos trabalhando aqui os pontos baixos e as 3 correntes no abacaxi. Então, com esse padrão, será trabalhada aqui toda a minha volta 25. Eu vou completar a minha seguindo a orientação que passei para vocês e em seguida eu venho. Completei então aqui a minha volta de número 25. Em seguida, eu já trabalhei aqui o primeiro leque da minha volta 26. O leque aqui é igualzinho aos leques das voltas anteriores. Depois de trabalhar esse leque, eu faço 3 correntes e venho trabalhar um ponto baixo nesse primeiro intervalo de 3 correntes aqui no abacaxi. Mais 3 correntes. Mais um ponto baixo no próximo intervalo. Então, aqui na volta 26, eu fiz apenas um intervalo de 3 correntes aqui no abacaxi. Em seguida, faço 3 correntes e venho trabalhar um leque nesse próximo leque. Depois de trabalhar esse leque, faço mais 3 correntes. Agora, nós vamos trabalhar aqui, nesses 5 pontos altos de base. Então, vou fazer aqui um total de 7 pontos altos, sempre separados por uma corrente. Venho no primeiro ponto dos 5, faço um ponto alto. Em seguida, uma corrente. Volto aqui, no mesmo ponto, e faço mais um ponto alto. Então, fiz 2 pontos altos aqui no primeiro ponto de base. Em seguida, faço uma corrente, um ponto alto no segundo ponto alto, mais uma corrente, um ponto alto no terceiro ponto alto, uma corrente no quarto ponto de base, mais um ponto alto e uma corrente. No quinto ponto de base, eu vou fazer um ponto alto e uma corrente e mais um ponto alto. Então, ficou assim. Totalizei 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sempre separados aqui por uma corrente. Depois de trabalhar esses 7 pontos altos, nós fazemos 3 correntes. E começamos a repetir aqui o padrão. Aqui eu já vou trabalhar um leque. Então, esse é o padrão que nós vamos trabalhar aqui na volta 26. Aqui, já começamos a repetir o que fizemos aqui no início. Bem, então com esse padrão será trabalhada toda a volta 26. Eu vou completar aqui a minha, seguindo essa orientação, e em seguida eu venho. Completei aqui minha volta de número 26 com o padrão que orientei. Aqui já trabalhei o primeiro leque da volta 27. Os leques aqui nessa volta são iguais aos leques de base. Depois de fazer esse primeiro leque, eu trabalho aqui 3 correntes, 1, 2, 3. Venho aqui. No abacaxi, naquele intervalinho de 3 correntes, prendo aqui um ponto baixo. Depois de prender aqui esse ponto baixo, fazemos mais 3 correntes. E um leque no próximo leque.
Bem, então ficou assim. Agora, eu vou fazer 3 correntes e trabalhar aqui sobre esses 7 pontos altos de base. Aqui vou fazer 7 pontos altos separados por 2 correntes. Então, vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base. Depois de cada ponto alto, faço 1, 2 correntes. E outro ponto alto no próximo de base. 2 correntes e assim vamos até o último ponto. Então, aqui trabalhei 7 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. Depois de trabalhar esses pontos altos, eu faço aqui 3 correntes. E aqui, olha, eu já começo a repetir o padrão. Agora, vou trabalhar um leque nesse próximo leque. Bem, então, com esse padrão, será trabalhada toda a nossa volta de número 27. Eu vou completar aqui a minha com essa orientação e na sequência eu venho. Completei aqui minha volta de número 27, agora vamos trabalhar a volta de número 28. Depois de fechar com o ponto baixíssimo e caminhar com mais 2 pontos baixíssimos até a corrente do leque, eu começo a volta 28, subindo 3 correntes, 1, 2, 3. Em seguida, faço mais 2 pontos altos aqui nas correntes desse leque. Então, aqui com as 3 correntes, eu trabalhei um grupinho de 3 pontos altos. Em todos os leques de base, nós vamos sempre trabalhar 3 pontos altos aqui na volta de número 28. Depois de fazer esses 3 primeiros pontos altos, direto eu vou laçar e vir trabalhar mais 3 pontos altos nesse intervalo. Então, aqui, olha, sem nenhuma corrente, laço e faço aqui mais 3 pontos altos. Ficou assim. Depois de fazer esses 3 pontos altos, faço 3 correntes. E agora, vamos trabalhar aqui sobre esses 7 pontos altos de base. Então, sobre os 3 primeiros pontos altos aqui, eu vou fazer 3 pontos altos em cada um dos 3. Então, venho aqui no primeiro e trabalho 3 pontos altos sobre esse ponto. Ficou assim. Direto aqui eu laço, venho para o segundo ponto de base, que faço mais 3 pontos altos. Em seguida, laço, venho para o terceiro ponto de base, aqui mais 3 pontos altos. Então, ficou assim. Agora, sobre o quarto ponto de base, eu vou trabalhar 3 pontos altos, fazer um picô no terceiro ponto alto e mais 3 pontos altos aqui ainda. Então, no total, vou fazer 6 pontos altos sobre o quarto ponto aqui de base. Então, aqui, depois de trabalhar esses 3 primeiros pontos altos, eu faço um picô nesse terceiro. Subo aqui 3 correntes, volto no topo do ponto alto, atravesso pelas 2 linhas do topo do ponto e prendo aqui um ponto baixíssimo. Fiz o picô. Depois do picô, eu faço ainda mais 3 pontos altos aqui nesse mesmo ponto. Agora, vou trabalhar 3 pontos altos sobre cada um desses últimos 3 aqui de base. Bem, então ficou dessa maneira.
Sobre todos os grupos de 7 pontos altos que nós temos de base, nós vamos trabalhar com o padrão que eu mostrei sobre esse aqui. Depois que completou aqui os pontos altos, nós vamos fazer 3 correntes, 1, 2, 3, vir para esse próximo leque e aqui trabalhar 3 pontos altos. Fez 3 pontos altos nesse leque, direto aqui laça, vem para o próximo leque aqui e trabalha mais 3 pontos altos nesse outro leque. Então, vai ficando assim. Aqui eu já estou repetindo o padrão que fiz aqui no início. Depois, é só fazer aqui 3 correntes e repetir o padrão que eu mostrei sobre esses 7 pontos altos aqui. Bem, então com esse padrão será trabalhada toda a nossa volta de número 28. E assim que completarmos aqui a volta 28, nós teremos encerrado mais esse lindo trabalho. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por favor, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. E se quiser conhecer mais o nosso trabalho, eu estou deixando aqui do lado 2 sugestões de tapetes para você. E se ainda não for inscrito em nosso canal e quiser se inscrever, é só clicar aqui na nossa foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve, se Deus quiser.